Oi, vamos fazer então hoje a correção da atividade de português que a gente fez segunda-feira passada, dia 4, ok? A gente estudou um pouquinho sobre a formação das palavras, lembram? Eu tentou explicar para vocês, para ver se ficava fácil para entender. A gente viu que radical é a parte mais importante da palavra. É aquela parte que não muda quando ela dá origem a outras palavras, quando outras palavras derivam dela. Vimos também que prefixo é o que vem antes do radical e sufixo é o que vem depois. Aí a Pro deixou com vocês algumas atividades para vocês fazerem. A atividade 1 deu algumas palavrinhas para vocês e queria que vocês formassem outras palavras a partir daquela palavra primitiva, que vocês formassem palavras derivadas usando 4 prefixos: des, in, pre e re. Aí a Pro colocou aqui alguns exemplos de palavrinhas que vocês podem ter formados, tá? A Pro colocou aqui de rosa, ó, o prefixo que a Pro acrescentou naquela palavrinha que o exercício tinha dado pra gente. Como é que ficou então? Desafeição, inexistente, reter, preencher, desconfiança, injustiça, prefixar, reaquecer, inimizade, desarmado, recompor, incompetente, rever e desaprovado. Lembrando que o que está escrito de preto é aquela palavra primitiva que o exercício tinha dado para gente. O que a Pro escreveu em rosa são os prefixos que a Pro acrescentou para formar uma outra palavra a partir daquela palavra inicial, ok? Essa palavra, então, ela derivou daquela outra palavra, certo? Vamos tirar aqui, então. O outro exercício era ao contrário, né? Ele deu alguns sufixos. Ele colocou lá pra gente alguns sufixos, deu 9 sufixos e deu algumas palavrinhas também. E a partir dessas palavras, desses radicais, a gente juntou com o sufixo para formar também uma outra palavra. Que a Pro fez a mesma coisa, ó, Pro escreveu em tamanho menor o radical da palavra, aquela parte que não muda se a gente for formar outras palavras a partir desta, e a Pro fez maior e de rosa o sufixo, aquele pedacinho que vem depois do radical. E vamos ver então, vamos ver as palavras que a Pro conseguiu formar. Ricaço, povaréu, chuvisco, riacho, lugarejo, escritor, férreo, tristonho, saleta, burrico, fazendola, bibliotecário, pedraria, escolar, gorduroso e fogaréu. Perceberam a diferença? No outro exercício, tinha uma palavra, a gente colocou um pedacinho antes. Pre é antes, né? E formamos palavras novas. Aqui a gente manteve o radical no início e a gente acrescentou um pedacinho depois. E também formamos, então, outras palavras, certo? Entenderam? O exercício número 4 era parecido, mas juntou um pouquinho de tudo, né? Ele deu algumas palavrinhas e a gente tinha que dividir a palavrinha. Tinha que dizer o que era prefixo,
que era radical e o que era sufixo. A primeira palavra era deslealdade. Daí a Pro já colocou separadinho aqui, ó. Leal, que é a parte mais importante, ficou aqui no radical. Des veio antes, dade veio depois. Deslealdade. Prefixo, radical, sufixo. A palavrinha infeliz. In é prefixo, porque veio antes do radical, que era feliz. E não tinha sufixo, né? Anoitecer. Noite, com T mudo, é o radical. A é o prefixo, porque veio antes. E ser, sufixo, porque veio depois. Previsão. Vis é radical. Pre veio antes. Ão veio depois. Previsão. Carinhoso. Carim, radical. Oso, sufixo, e essa palavra não tinha prefixo. Engarrafamento. Garraf é o radical, em é o prefixo, amento, o sufixo. Conseguem perceber, então, aqui agora que tá tudo divididinho, ó, radical é a parte mais importante, aquela que não muda se a gente for fazer outras palavras, ó. Por exemplo, garrafa. Garrafinha, garrafão, até no F é tudo igualzinho, por isso que esse é o radical, é daqui para frente que vai mudar. Tudo que vem antes do radical a gente chama de prefixo, tudo que vem depois do radical a gente chama de sufixo. A número 5, ele deu 5 palavrinhas e ele queria que acrescentasse sufixo para produzir outras palavras, né? As palavras eram livro, dente, casa, pobre e escola. Vai colocar aqui que a Pro colocou os dois juntos. A Pro só fez um exemplo, de repente vocês podem ter criado outras palavras, né? De livro, a Pro colocou livrinho, a Pro acrescentou o sufixo inho. Dente, dentição, a Pro fez, acrescentou ição. Casa, casebre. Pobre, pobrezinho. E escola, escolar. Ó, radical a Pro deixou de verde e o sufixo que a Pro acrescentou, a Pro fez de roxo para vocês conseguirem perceber bem. Não precisa ser igual, de repente vocês podem ter criado outras palavras, né? No livro, por exemplo, podia ser livraria, no dente, dentão, no casa, casinha, no pobre, pobreza, no escola, escolinha, qualquer coisa que vocês acrescentassem ali no final, que formasse uma palavra, estava certo, tá bom? E o exercício 6 era o contrário. Ele também deu 4 palavrinhas, mas agora era para a gente acrescentar um pedacinho antes, acrescentar um prefixo para formar novas palavras. Na sensatez, a Pro colocou o in, formei insensatez. Na paciência, também coloquei in e formei impaciência. Adolescente, a Pro botou pré, formei pré-adolescente. E no favorecido, coloquei o des, formei desfavorecido. Olhem de novo os dois juntos, ó. Radical, radical que tá verde. O que vem depois, grande aqui, roxo, é sufixo. E o que vem antes, aqui, rosa, prefixo. Ok? E o último exercício
Lembrando que essas palavrinhas que vocês criaram aqui nesse exercício era para vocês fazer uma frase, né? A Pro só colocou ela no sufixo e no prefixo, mas vocês deveriam fazer uma frase, por exemplo, ontem ganhei um livrinho da minha tia, ou a primeira dentição de uma criança precisa ser bem cuidada. Aquele casebre está abandonado na floresta. Era para fazer uma frase, lembrando de usar letra maiúscula no início, usar ponto no final, ok? E o último exercício, então, era para escrever palavras formadas por composição, ok? Não era nem com prefixo, nem com sufixo. São aquelas palavras que junta dois radicais diferentes e dá origem a uma outra palavra. Pro colocou alguns exemplos aqui. Para-raios, passatempo, girassol, boquiaberto, planalto, pontiagudo, terça-feira e guarda-louças, ok? Corrijam, tá? Para vocês entenderem bem como é que funciona esse processo de formação de palavras, para a gente entender como é que as palavras surgem, né? Quando a gente entende um pouquinho das regras que orientam a nossa língua, a gente consegue escrever melhor, a gente consegue ler melhor, a gente consegue entender um pouquinho melhor de como que funciona a língua portuguesa. Tá legal? Valeu!